Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia, gente! Luz e paz, sempre, sempre, sempre para o seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro, estou muito motivado, muito feliz, né? Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, e eu falo assim de motivado e feliz exatamente pela repercussão, né, que algumas das pílulas esse ano estão tendo. Esses últimos dias eu tenho conversado muito sobre o sentido da vida, não é? O significado da vida, felicidade. Ontem falamos do demônio do meio-dia, né? Fazendo referência a como se libertar da depressão, referência específica à obra, né, de Andrew Solomon, um dos grandes escritores americanos, que falou a esse respeito, né? E hoje, gente, eu queria conversar com vocês sobre a estratégia da felicidade. Que é isso mesmo, existe uma estratégia tanto para a felicidade quanto para a infelicidade. É sobre isso que nosso amado Evangelho vai tratar. Olha, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que ser feliz não é um acidente. Do mesmo jeito que infelicidade também não é um acidente. A lei divina nos mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos e que, mesmo que a gente esqueça das vidas passadas, elas estão repercutindo agora. E nós hoje colhemos, né, relacionamentos, dificuldades, facilidades baseadas em muitas experiências que nós vivenciamos num tempo distante. Então, meus amigos, se abrir para a vida, ter essa abertura para que a gente possa realmente aprender a construir uma consciência de paz e de bem-estar, é fundamental para que a gente possa alcançar a felicidade que a gente quer. Então, quando eu falo de estratégia para ser feliz ou ser infeliz, porque realmente isso não acontece por acaso, é que infelizmente muitas pessoas esquecem que são herdeiras de si próprias. Entende? Nós estamos colhendo o que a gente plantou, né, em termos de escolhas no passado, pensamentos, emoções, atitudes, não só no passado existencial anterior a essa vida, creia você nisso ou não, mas aqui mesmo, né? E isso é uma estratégia. Vamos pensar comigo? Imagina só o seguinte: imagina você, se você vive num relacionamento em que hipoteticamente você, quando foi namorar, você não prestou atenção no futuro, você foi namorar porque queria fugir de casa ou por causa da questão sexual, aceitou casar com alguém por causa da carência, né, mas não necessariamente pelos valores comuns. De repente você se casa com essa pessoa, mas nunca se preocupou em cuidar de uma vida espiritual comum. Então cada um começou a dar vazão aos seus instintos depois que passa o encantamento, né, inicial do relacionamento. E aí de repente na sua casa não tem um evangelho, na sua casa não tem uma diretriz de desenvolvimento espiritual. Não estou falando de religião, entende? Não tem nada. Resultado: a bebida entra com mais facilidade, a traição entra com mais facilidade, as brigas acontecem com mais facilidade. Aí pronto, a estratégia continua. Aí, como não tem nada que resolve isso, provavelmente você é uma pessoa incomodada, tensa com toda essa relação que parece que é por acaso. Provavelmente você já deve estar pensando: que droga, né? Eu estou me esforçando, por que que meu casamento é assim? Bem, porque você fez um monte de escolhas erradas, né? Entende? Só que a gente não quer enxergar isso. É muito mais cômodo a gente achar que é vítima. É muito mais cômodo achar que, enfim, aconteceu. Não, gente, não aconteceu, né? Ainda que a gente atraia algumas experiências, nós temos o dever de trabalhar para modificá-las. Então, quando você encontra uma pessoa assim, né? Lógico, eu estou criando uma situação que criou uma estratégia, ainda que inconsciente, de infelicidade no amor, e aí hoje ela tem uma relação doente, como é que ela pode chegar a se colocar na posição de vítima? Só que é isso que a maioria das pessoas faz no mundo. Eu sou vítima. Meu relacionamento deu errado. Sim, o outro, que é a outra parte, não ajudou. Com certeza, mas você também não. Tem muitos relacionamentos ruins, às vezes pessoas violentas, porque as outras são subservientes e se permitiram ser assim durante anos, né? Entende? Então uma coisa alimenta a outra. Tem muitas relações ruins profissionalmente porque você nunca colocou seu limite, ou você nunca se preparou adequadamente, ou talvez você seja uma pessoa preguiçosa, não lê, não estuda, quer sempre que alguém resolva seus problemas. Então, é claro, que para você ser respeitado no ambiente de trabalho, se não for uma outra pessoa que tenha sensibilidade, talvez pela falta de competência e comprometimento você não seja. Isso não é uma estratégia de fracasso? Entende, meus amigos? Então, vamos sair dessa posição de vítima, porque é isso que a espiritualidade superior nos mostra. Nós não somos vítimas. Presta atenção, nós não somos vítimas. Por mais difícil eu entendo que é em alguns casos, que a gente olha para trás e fala: mas o que eu fiz para merecer o que eu tenho hoje? Eu não me lembro.
Tudo bem, você não se lembra, mas aí entra a outra questão. E a estratégia que você pode construir a partir de agora para ser feliz? Porque se você ficar revoltado, cada dia que passa, sempre vê o lado ruim das coisas. Você não se esforça para ter conhecimentos novos que te libertam do passado, não é? Não lê um livro, não faz um curso, não faz uma terapia, não faz uma autoanálise para se melhorar. Você concorda que isso é uma estratégia de fracasso, de infelicidade? A falta de fazer as coisas certas te leva a criar uma estratégia que vai te fazer infeliz. E, de novo, você não é vítima. Em contrapartida, imagina aquela pessoa que, apesar de todas as dores e dificuldades que teve, e a gente vê essas histórias sempre, né? A pessoa não desistiu de melhorar, de aprender, ela não desistiu de fortalecer a sua fé, não desistiu de caminhar, de se recuperar, né, de renascer das cinzas como uma fênix, às vezes depois de 2, 3 grandes perdas na existência, filhos que desencarnaram, pai, mãe, acidentes, perdas financeiras, problemas de saúde, e é impressionante a pessoa estar aqui hoje, anos depois, sorridente, espalhando luz e bondade, e a gente fala, como é possível? Simples, ela escolheu ser feliz. Isso é possível. Ela criou a estratégia de felicidade. Ela tomou a decisão que, apesar dos lutos que ela teria que fazer e teve na vida, e com certeza foram lutos, foram vivenciados, houve a tristeza, ela escolheu ser feliz. Então, gente, nosso amado evangelho de hoje nos lembra que somos sim estrategistas na nossa felicidade e infelicidade. E felicidade e infelicidade não são obra do acaso. Né, são resultados das estratégias que a gente tem utilizado. A pergunta de hoje é: qual é a sua estratégia? Hum? Qual é, quais são as escolhas, né, que você tem adotado? Tá bom? Então, que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Nosso objetivo aqui no Instituto Namastê é sempre pensar junto com vocês, né, em como crescermos de maneira cada vez mais lúcida e feliz. Por isso, quero convidar todo mundo de novo, para quem está chegando agora, criei, junto com a nossa equipe, com muito carinho, uma sequência de vídeos, gente, gratuitas de meditação, não tem por que você não baixar. Vai te ajudar muito a trabalhar a meditação no seu dia a dia. Basta se inscrever, tá tudo disponível. Tem até uma meditação guiada que eu gravei. Essa sequência mostra uma introdução do que a gente oferece no nosso retiro espiritual. Como eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem a possibilidade de estar conosco no retiro espiritual, esse que nós vamos ter agora no Carnaval, pelo menos quem não tiver, é uma forma de você já mergulhar dentro de si. Então, baixa essa sequência de vídeos, se inscreva, se alguém te mandou esse áudio, sem mandar o bannerzinho com o link, cobra da pessoa o bannerzinho com o link, que provavelmente ela recebeu, para você poder se inscrever também, tá bom? E já começar a trabalhar a meditação e, principalmente, com a mente calma, criar suas estratégias de felicidade. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Que Deus continue te inspirando e que a gente saia da posição de vítima e assumamos a posição de protagonista, gente, da nossa existência. Luz e paz, obrigado por tudo, viu? Por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e até breve, gente. Até muito, muito breve.